Era uma sexta-feira sombria em Jerusalém. Nuvens pesadas se acumulavam sobre o Gólgota, antecipando o momento que dividiria a história em duas. Aos pés de 3 cruzes, um centurião romano cumpria uma ordem: executar mais uma crucificação. Desta vez, a de Jesus de Nazaré. Seu dever era claro: garantir que ele morresse. E assim o fez. Quando chegou a hora sexta, trevas cobriram toda a terra, até a hora nona. E na hora nona, Jesus bradou com voz forte: meu Deus, por que me abandonaste? Então Jesus, bradando em alta voz, expirou. De repente o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava diante dele disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Naquele dia, o destino deste soldado romano mudou para sempre. O responsável por supervisionar a morte de Jesus foi abalado até o mais profundo do seu ser. Passou de executor a testemunha, de quem perfurou o corpo de Jesus com uma lança, a ser o primeiro gentio a crer que ele é o Filho de Deus. Abriu mão de um alto posto no império mais poderoso da terra e juntou-se aos seguidores de Jesus. Levou sua palavra a terras distantes, proclamando o evangelho com a paixão de quem viu tudo, e foi transformado. Mas seu terrível fim ficou marcado na história da igreja, sob seu nome, Longino. Antes daquela sexta-feira sombria, Longino era um centurião romano. Os centuriões eram os líderes das legiões, com mais de 100 homens sob seu comando. Eram oficiais muito respeitados por sua disciplina, valor e eficácia no campo de batalha. Sua vida era marcada pela dureza, pela violência e pelo dever. Para se tornar centurião, não bastava apenas ser forte. Era preciso ser inteligente, estratégico e, acima de tudo, implacável. E Longino era tudo isso. Sua vida era pautada pela disciplina, ordem e obediência cega a Roma. Havia presenciado a morte sem se abalar, executar a ordem sem hesitar e se transformar em um instrumento do império. Até aquele dia, a cidade ainda não havia despertado completamente, mas já começavam a ecoar passos apressados, vozes abafadas e um nome que corria entre as sombras: Jesus de Nazaré. Na noite anterior, ele fora preso no jardim do Getsêmani, traído com um beijo por um dos seus, Judas Iscariotes, em troca de 30 moedas de prata. Foi levado perante o Sinédrio, o conselho dos sumos sacerdotes, que o acusavam de blasfêmia por ter se declarado o Filho de Deus. Ali o espancaram, cuspiram nele e o condenaram. Mas não tinham poder para executá-lo. Para isso, precisavam da autorização de Roma. E assim, ao amanhecer, o levaram diante de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Pilatos, sentado no tribunal, olhou para Jesus com curiosidade e perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu com serenidade: tu o dizes. Os principais sacerdotes e anciãos o acusavam, mas Jesus permanecia em silêncio. Pilatos, desconcertado, inclinou-se em sua direção e disse: não escutas tudo o que falam contra ti? Não vais te defender? Jesus não respondeu uma única palavra. Não se justificou nem se defendeu. Pilatos ficou admirado. Havia visto criminosos implorarem, mentirem e chorarem para salvar a própria vida. Mas aquele homem tinha uma calma impressionante. Então, um mensageiro se aproximou rapidamente do tribunal. Era uma mensagem urgente de sua esposa que dizia: não te envolvas com esse justo, pois sofri muito hoje em sonhos por causa dele. Pilatos se mexeu, inquieto em seu assento. Sentia que algo maior do que ele estava acontecendo, e não conseguia impedir. Era costume libertar um prisioneiro durante a Páscoa, e Pilatos achou que havia encontrado uma saída. Ofereceu ao povo a escolha entre Jesus, o chamado Cristo, e Barrabás, um criminoso, um assassino conhecido. Mas os sacerdotes e líderes religiosos incitaram a multidão a gritar com ódio: Barrabás! Pilatos ergueu as mãos e disse: e o que farei com Jesus? A multidão gritou com fúria: crucifica-o! Pilatos, inquieto, perguntou mais uma vez: por quê? Que mal ele fez?
Mas a resposta foi mais brutal que antes. Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, vendo que nada podia contra aquela maré de raiva, tomou uma bacia com água e lavou as mãos diante do povo. Sou inocente do sangue deste justo. O problema é de vocês. Então, Pilatos libertou Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. O destino do Filho de Deus estava selado. Os soldados levaram Jesus ao pretório. O centurião Longino, como sempre, estava firme junto à entrada. Havia supervisionado dezenas de castigos. Havia visto muitos homens morrerem. Mas naquele dia, algo era diferente. O prisioneiro que tinham diante de si não oferecia resistência, não gritava, não amaldiçoava, não suplicava. Suportava cada golpe como se soubesse que era necessário. Os soldados, cruéis em seu entretenimento, o haviam despojado de suas roupas, amarraram-no com força à coluna e começaram a açoitá-lo com brutalidade. O chicote descia uma e outra vez, dilacerando sem piedade. E mesmo assim, não gritava. Longinos observava, de braços cruzados, com o rosto marcado por anos de violência. Mas algo em seus olhos começava a mudar. Os outros soldados zombavam, colocaram um manto púrpura sobre seus ombros, trançaram uma coroa de espinhos e a cravaram em sua cabeça. O sangue cobria seu rosto, mas seus olhos permaneciam abertos, fixos, serenos. Puseram um bastão entre suas mãos, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e riam. Salve, Rei dos Judeus! Longinos não participou da zombaria, apenas observava. E pela primeira vez em anos, sentia desconforto. Não pela violência, mas pela dignidade daquele homem espancado. Cuspiram nele, bateram em sua cabeça repetidas vezes com o bastão. E quando se cansaram da brincadeira, arrancaram o manto, vestiram-no novamente com suas roupas e o prepararam para a crucificação. Mas Longinos não conseguia desviar o olhar. Algo dentro dele, ainda adormecido, começava a despertar. Não entendia por que aquele homem não se defendia. Não entendia por que, em meio à humilhação, não havia ódio em seu rosto. Apenas uma profunda compaixão. Enquanto outros riam, ele começou a questionar-se. Quem era realmente esse homem? Ainda não sabia, mas logo descobriria. Porque naquele dia, Longino seria testemunha do maior ato de amor que o mundo já conheceu. E sua vida jamais voltaria a ser a mesma. Os soldados agarraram Jesus, empurraram-no para fora do pretório e colocaram sobre seus ombros uma cruz tosca, pesada, já manchada pela história de outros condenados. O caminho para o Gólgota havia começado. O centurião Longino seguia à frente, abrindo caminho entre a multidão. Era seu dever escoltar o prisioneiro até o local da crucificação, o Gólgota, a colina das caveiras, onde morriam aqueles que Roma queria esquecer. Jesus avançava entre empurrões e gritos. Uns o cuspiam, outros o insultavam, mas também havia quem chorava em silêncio. No meio da multidão, sua mãe Maria o procurava desesperadamente com os olhos. Não conseguia vê-lo, então pediu ao discípulo João: João, me ajude, me leve até meu filho. Ambos abriram caminho entre a multidão, mas então um soldado empurrou Jesus com força. Seu corpo exausto desabou contra as pedras. Foi sua primeira queda. Jesus caiu e a cruz caiu sobre ele. Os soldados o açoitaram novamente. Levante-se, gritavam. E com esforço, Jesus se ergueu. Maria e João conseguiram se aproximar justo quando Jesus caiu pela segunda vez. Maria não se conteve e correu em direção a ele. Ajoelhou-se ao seu lado, com as mãos trêmulas e os olhos cheios de angústia. E com a voz embargada, disse-lhe: Estou aqui. Jesus ergueu seu rosto ensanguentado e respondeu: Vês, mãe, como faço novas todas as coisas. Não foi uma frase de consolo. Foi uma profecia viva do que estava prestes a acontecer. O peso da cruz esmagava suas costas feridas. Seu corpo já começava a ceder, e Jesus caiu novamente. Os soldados o açoitaram para que se levantasse, mas ele não conseguia. Seus joelhos já não respondiam. Longino o observou. Já tinha visto aquilo antes. Homens derrotados, quebrantados. Mas Jesus não estava derrotado.
Havia algo nele que não se quebrava. Então, o centurião Longino pegou um homem do campo que passava por ali e ordenou: Você, pegue a cruz. Jesus se ergueu lentamente. Seus olhos procuraram os do homem e, mesmo exausto, dirigiu-lhe um olhar de gratidão. O cortejo prosseguiu enquanto Simão ajudava Jesus a carregar a cruz. As ruas testemunhavam uma procissão de morte. As mulheres choravam. Jesus, ensanguentado e exausto, voltou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Longinos escutou essas palavras e seu interior voltou a se estremecer. Quem era esse homem que, à beira do colapso, pensava nos outros? Finalmente, chegaram ao Gólgota, uma colina seca, árida, destinada ao horror. As 3 cruzes já estavam preparadas e os soldados começaram seu trabalho. Jesus não lutava, não amaldiçoava, não resistia, estendia os braços, como se oferecesse seu corpo, como se entregasse por vontade própria. Então chegou o momento. Um dos soldados segurou seu braço, outro ergueu o martelo, um grito se afogou no céu. Maria estremeceu. João desviou o olhar. O povo murmurava a cada golpe do martelo. Alguns choravam, outros ainda zombavam. E Longinos permanecia em pé, imóvel. Quando os 3 foram crucificados, Jesus no meio e 2 criminosos, um de cada lado, ergueram as cruzes com muito esforço. A madeira caiu em seu buraco com um som abafado, e o corpo de Jesus se sacudiu violentamente com o impacto. Os criminosos ao lado de Jesus gritavam de dor. Um deles olhou para Jesus com desprezo e berrou: Você não é o Cristo? Então se salve e nos salve também. Mas o outro, com voz fraca, porém cheia de sinceridade, repreendeu seu companheiro dizendo: Você nem sequer teme a Deus, mesmo estando sob a mesma condenação? Nós merecemos isso, estamos pagando pelo que fizemos. Mas este homem não fez nada de errado. Em seguida, virou o rosto em direção a Jesus e sussurrou: Jesus, lembre-se de mim quando vier em seu reino. E então Jesus pronunciou uma promessa que ecoaria através dos séculos: Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Longinos, observando de seu posto, não conseguia acreditar no que ouvia. Havia presenciado muitas execuções, mas nunca tinha visto alguém como Jesus. O tempo passava, mas o mundo parecia ter parado. O sol deixou de brilhar e um manto de trevas se estendeu sobre toda a região. Longino, em seu posto de vigilância, o observava. Jesus, pendurado no madeiro, ainda tinha palavras, mas não de dor, e sim de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Longino sentiu um arrepio no peito. Perdão àqueles que o açoitaram, àqueles que o pregaram, àqueles que zombaram, a ele também. Os primeiros trovões começaram a rugir ao longe. Uma tempestade se aproximava. Caifás, satisfeito, partiu junto com os outros líderes religiosos. Mas Maria permanecia ali, destroçada pela dor, enquanto João a amparava com ternura. Com a voz fraca, porém clara, Jesus falou: Mulher, aí está o seu filho. E depois, olhando para João, disse: Aí está a sua mãe. O corpo de Jesus começava a desfalecer. E então, com um grito que rasgou o silêncio, clamou aos céus: Deus meu, por que me abandonaste? Alguns pensaram que ele chamava por Elias. Acreditavam que pedia socorro celestial, que o profeta viria salvá-lo. Então, um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a numa vara e a aproximou dos seus lábios. Mas Jesus não bebeu. Não aceitaria alívio. Sua entrega deveria ser completa. O silêncio tornou-se absoluto. Jesus ergueu o olhar. Sabia que tudo estava chegando ao fim. E então, com as últimas forças que possuía, proclamou: Está consumado. O céu prendeu a respiração. E pela última vez, Jesus olhou para o alto e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras, inclinou a cabeça e morreu. De repente, a terra reagiu.
Naquele instante, a terra tremeu sob os pés de todos. Um grande terremoto sacudiu Jerusalém. As rochas se partiram, os túmulos se abriram, e o véu do templo se rasgou em dois, de cima a baixo. O povo caiu em silêncio. Os rostos antes zombeteiros se encheram de temor. Muitos começaram a bater no peito, percebendo o que haviam feito. E então, o centurião Longino caiu de joelhos. As palavras escaparam de seus lábios sem que pudesse contê-las e com a voz embargada declarou diante de todos: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O centurião responsável por sua crucificação se tornou o primeiro gentio a reconhecer publicamente o Cristo crucificado. E então, o silêncio desceu como um manto sobre o Gólgota. O corpo de Jesus pendia sem vida. Os soldados, inquietos com a crescente comoção, começaram a se retirar. O povo, confuso e amedrontado, se dispersava. Era o dia da preparação para a Páscoa, e os judeus não permitiam que os corpos permanecessem nas cruzes durante o sábado. Por isso, foram pedir a Pilatos que ordenasse quebrar as pernas dos condenados para acelerar sua morte. A ordem foi dada ao centurião Longino, que a repassou. Os soldados, sem hesitar, pegaram uma grande barra de ferro, se aproximaram dos ladrões crucificados ao lado de Jesus e quebraram suas pernas. Longino sabia que Jesus havia morrido, mas tinha o dever de confirmar sua morte. Era a lei romana. Então Longino tomou sua lança, se aproximou da cruz e, com um movimento firme, cravou a lança no lado de Jesus. E naquele instante, brotou sangue e água. O evangelista João, que estava ali presente, escreveria com solenidade: e aquele que viu, deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Longino observou a ferida e sua lança, manchada daquele sangue puro. Sem saber, acabara de testemunhar o cumprimento da profecia. Olharão para aquele que traspassaram. Era um símbolo: sangue para redimir, água para purificar. O sangue caiu sobre seu rosto, e segundo conta a tradição, ele tinha uma enfermidade nos olhos que lhe turvava a vista. Mas ao receber essa mistura sagrada sobre os olhos, recuperou a visão. Ali, ao pé da cruz, sob um céu que ainda chorava, Longino compreendeu. Compreendeu que não havia executado um rebelde. Havia cravado uma lança no corpo do Filho de Deus. Caiu de joelhos mais uma vez, agora como um crente. As Escrituras Sagradas não registram cada passo do que se seguiu, mas a tradição da Igreja e diversos documentos antigos narram o que veio depois. Longino, perturbado, abalado pelo que havia presenciado, não conseguiu voltar ao acampamento como se nada tivesse acontecido. Por dias, não dormiu. A imagem do Cristo pendurado na cruz, em silêncio, o perseguia como uma chama que não se apagava. Já não conseguia obedecer às ordens sem se questionar se servia à verdade ou a um império cego. Após a crucificação, começaram a surgir rumores em Jerusalém. Diziam que o túmulo de Jesus estava vazio. Alguns falavam de aparições, de encontros com o homem que ele mesmo havia visto morrer na cruz. O centurião escutava em silêncio, mas cada palavra que chegava aos seus ouvidos acendia algo dentro dele. No mais profundo de sua alma, sabia que aquilo não era mentira. Algo dentro dele dizia que a morte não havia sido o fim. Por dias, não encontrou paz. As imagens do Gólgota o perseguiam como um fogo sagrado. Lembrava-se de cada palavra de Jesus, de cada olhar, de cada silêncio. E enquanto o mundo voltava à sua rotina, ele não conseguia retornar à sua. Não podia continuar sendo o centurião implacável que fora durante anos. Seu coração, endurecido pelo ferro e pelo sangue, começava a se despedaçar. Quando ouviu que alguns garantiam tê-lo visto vivo, não se surpreendeu. Não sentiu ceticismo nem confusão. Apenas uma confirmação tranquila e poderosa. Sim, era verdade. Jesus havia vencido a morte. Pela primeira vez, Longino começava a entender o que significava a fé. Pela primeira vez, compreendia o peso real da cruz, o valor do perdão e o imenso poder da redenção. Finalmente, compreendeu. Renunciou ao seu posto. Tirou a armadura, devolveu a espada e, sem olhar para trás,
abandonou o exército de Roma e iniciou seu caminho de fé. Juntou-se aos discípulos, procurou aqueles que o haviam conhecido e começou a aprender daquele a quem antes havia executado. Seu nome, Longino, começou a circular entre os primeiros crentes. O centurião romano que havia comandado homens em nome do império agora caminhava descalço, com o coração em chamas, pregando sobre um rei a quem uma vez ajudou a crucificar. Durante anos viajou pelas regiões da Capadócia e Cesareia, na atual Turquia, pregando o nome daquele a quem um dia havia crucificado. Eu o vi morrer, dizia, mas em sua morte descobri a vida. Seu testemunho era poderoso. Não falava por teorias nem por boatos. Ele havia estado lá, e sua história tocava corações. Aquele que antes empunhava a espada, agora erguia a palavra do Evangelho com coragem. Ali, Longino proclamou o Evangelho, e muitos creram, porque não era um pregador qualquer, era o centurião que havia estado ao pé da cruz. Mas Roma não perdoa aqueles que se afastam de sua autoridade, e por isso mesmo foi perseguido. Longino foi preso, foi interrogado, espancado e ameaçado de morte. Ofereceram-lhe a liberdade, em troca de negar a Cristo. Mas Longino, com a paz de quem encontrou a verdade, respondeu com sua fé, e assim foi condenado. O mesmo império que o havia formado como soldado, agora o executaria como traidor. Levaram-no para os arredores da cidade, e ali, numa colina deserta, foi decapitado. Longino morreu como mártir, mas não com medo, e sim de olhos erguidos, como aquele que ele havia visto levantar o olhar na cruz e dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Seu corpo foi sepultado na região da Capadócia, e logo os cristãos da área começaram a venerá-lo como santo. Muitos garantiam que seu túmulo era lugar de milagres e cura, e seu nome começou a ser lembrado, não como o carrasco, mas como testemunha, como crente e como mártir. E assim, com o passar dos séculos, a Igreja o reconheceu como santo, São Longino, aquele que viu, aquele que creu e aquele que morreu por aquele que primeiro morreu por ele. Mas ele não foi o único. Você precisa conhecer a história de Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu e Tiago. Desde as ruas de Jerusalém até os confins da terra, estes 12 homens levariam uma mensagem que desafiaria reis, derrubaria templos e dividiria a história em duas. Não tinham exércitos, nem espadas, nem alianças políticas. Apenas a fé do que haviam visto e sua palavra. Você precisa assistir ao vídeo que está aparecendo na tela. O filme dos apóstolos. Esta não é apenas a história da igreja, é a história de como 12 homens desafiaram o império mais poderoso da história e conquistaram o mundo apenas com sua fé. E o que sacrificaram para conseguir isso.